A gente conhece bem essa história, né? Um corpo que envelhece, que adoece e que um dia inevitavelmente para. É um fato da vida. Mas por quê? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar no que a Bíblia diz sobre o nosso corpo e as razões por trás da condição que a gente vive hoje. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Por que o corpo humano adoece, envelhece e, no fim, morre? A fonte que a gente está analisando oferece uma resposta que começa, bem, muito antes de qualquer um de nós nascer. Lá no comecinho da história da humanidade. E essa questão do envelhecimento é tão presente, tão real, que hoje em dia existe até um nome para isso, um transtorno diagnosticado, a gerontofobia. É um medo que chega a paralisar a pessoa de envelhecer. Isso só mostra o quão profundo é o nosso desconforto com a ideia de finitude, com esse processo natural do corpo. Ok, para a gente conseguir entender a nossa situação atual, o material de base nos faz um convite. Vamos voltar ao princípio de tudo. Vamos explorar o que a narrativa bíblica descreve como o estado de perfeição original da humanidade. Afinal, o que foi que se perdeu no caminho? A base para essa ideia de perfeição está bem aqui. Segundo o livro de Gênesis, depois de criar o ser humano, o próprio Criador olhou para tudo e disse que era muito bom. E essa frase, olha, não é só um elogio, não. Ela estabelece um padrão, um estado de harmonia e plenitude que, segundo o texto, existia no início de tudo. Mas o que significava esse muito bom na prática? Não era só ausência de problemas, sabe? Era uma harmonia completa, em todos os níveis, com Deus, consigo mesmo, com as outras pessoas e com a natureza ao redor. O corpo vivia uma plenitude de vida, sem dor, sem sofrimento e sem a morte. É um estado de bem-estar que hoje a gente mal consegue imaginar. Certo? Se tudo começou nesse estado de perfeição, o que foi que aconteceu? É agora que a gente entra no grande ponto de virada da história. O evento que, segundo a narrativa, mudou completamente a condição humana, e mais especificamente a do nosso corpo. E a palavra-chave aqui é pecado. A fonte define isso não só como quebrar uma regra, mas como um ato que quebrou um relacionamento. Esse ato gerou uma separação espiritual de Deus e, como uma onda de choque, introduziu a corrupção em toda a criação. E o contraste aqui é impressionante. A mudança foi drástica, da água para o vinho. A plenitude da vida deu lugar à dor e ao sofrimento. A harmonia com a natureza virou uma luta. E, o ponto crucial para o nosso tema, a imortalidade foi perdida, dando início a um processo de degeneração do corpo que leva, invariavelmente, à morte. E essa citação de Gênesis resume a nova realidade do corpo humano. A vida se torna uma batalha, com um destino certo: voltar ao pó. A fonte destaca que este se tornou o caminho natural do corpo depois da queda: envelhecer, se desgastar e, por fim, morrer. Ok, então a condição do mundo do corpo mudou. Mas isso significa que as pessoas perderam totalmente o poder de escolha? A próxima parte da nossa análise vai tocar exatamente nisso, na questão da responsabilidade humana dentro dessa nova realidade. Esse é um ponto muito importante. O material de base afirma que, apesar de toda essa confusão da queda, algo fundamental permaneceu. A imagem de Deus no ser humano foi, sim, desfigurada, mas não completamente destruída. E o que isso quer dizer? Que a capacidade de escolher, o livre-arbítrio, continua sendo uma parte essencial de quem nós somos. O exemplo de Caim, lá em Gênesis, ilustra isso perfeitamente. A escolha é apresentada a eles de forma bem clara. Existe um caminho bom e um aviso sobre o caminho mau. Mas a parte final é a chave de tudo. A ti cumpre dominá-lo. A responsabilidade pela escolha continua sendo do indivíduo. A raiz dessa responsabilidade toda está ligada àquela tentação original. A promessa sereis como Deus foi, na prática, um convite para que o ser humano tentasse ser a sua própria autoridade moral, decidindo por conta própria o que é certo e o que é errado. Essa tentativa de ser o próprio Deus é o que aprofunda a separação. Tá, vamos trazer isso tudo para a nossa experiência do dia a dia. Como essa realidade toda se manifesta na vida prática? A próxima sessão fala sobre como é viver com as limitações de um corpo nesse estado em que a gente se encontra. A realidade é que doenças e enfermidades fazem parte da vida. O processo de envelhecer traz um cansaço que antes não existia. Limitações e fraquezas físicas simplesmente aparecem. E a fonte destaca um ponto importante: ninguém está imune a isso. Diante dessa realidade, o texto aponta para a necessidade de paciência e de uma fé firme, mesmo no meio do sofrimento. Para ilustrar essa atitude, a fonte cita o exemplo de Jó. Pensa bem,
Ele estava no meio de um sofrimento físico e emocional que a gente nem consegue imaginar. E mesmo assim, a declaração dele não é de desespero final, mas de confiança num Redentor. É um exemplo de fé que continua de pé, apesar das circunstâncias terríveis do corpo. Até agora, o quadro pode parecer um pouco sombrio, né? Perfeição perdida, seguida de sofrimento e morte. Mas a narrativa não termina aqui. Vamos ver agora a solução, a esperança final que o material que estamos analisando oferece. E o ponto central é este: a esperança que é oferecida não é só uma coisa espiritual abstrata. A fonte deixa muito claro que a redenção prometida é completa, e isso inclui a restauração do nosso próprio corpo físico. É o conceito que a gente conhece como glorificação. E esse slide aqui mostra bem o que essa transformação significa. O corpo que a gente tem agora, terreno, mortal, sujeito ao sofrimento, é colocado lado a lado com o futuro corpo glorificado, que é descrito como celestial, imortal e finalmente livre da dor. A promessa, segundo o texto, é a de uma transformação para ser semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E para dar ainda mais profundidade a essa ideia, a fonte vai até a palavra original em grego usada no texto bíblico, metaschematizo. Parece complicado, mas o significado é bem direto: mudar a forma. Isso indica que não se trata de um simples conserto, mas de uma mudança completa na forma e na natureza do nosso corpo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente refletir. Saber que a narrativa aponta para essa restauração final, para um corpo glorificado, de que forma isso pode redefinir o modo como as limitações físicas e os sofrimentos são encarados no presente? É uma pergunta que conecta toda essa análise teológica diretamente com a nossa experiência de vida.